nasceu em Pelotas, passou a infância em Bagé e hoje mora em Brasília. É autor de 35 livros e recebeu mais de 20 prêmios literários. Nosso entrevistado de hoje é o escritor gaúcho Lourenço Casarré. Está começando Impressões do Brasil. Eu sou da função do entretenimento. Há outros escritores que acreditam que a literatura tem uma função pedagógica. Eu acho que não tem. Meu objetivo como escritor juvenil é provar para um garoto de 12 anos que ele atravessa um livro de 100 páginas, ele lê e não morre. Há os escritores que têm outras propostas. Tem escritores que querem, por exemplo, fundar uma nova literatura, são caras modestos. Repórter, redator, editor, teatrólogo e crítico literário. Lourenço Casarré é dono de uma vasta e premiada bibliografia. A maioria tendo o universo juvenil como ambiente de sua ficção, onde temas como sexo, prostituição, desilusão, perdas, remorsos e assassinatos são tratados com inteligência, leveza, irreverência e humor. A minha infância foi maravilhosa no sentido de que não tinha problema nenhum de perigo, nós passávamos o dia inteiro na rua brincando, só entrava quando caía o sol, entendeu? Então é uma infância muito divertida. E tu me perguntaste se é uma ligação direta dessa infância com a literatura. Eu digo o seguinte, muita coisa eu me inspirei para escrever, nos meus livros juvenis, muita coisa eu me inspirei nessa minha infância vivida livremente, tanto em Pelotas quanto em Bagé. O meu interesse começou pela leitura, né? E basicamente foi o seguinte, quando eu estava com 9 anos e nós morávamos, eu, meu pai, a minha mãe e a minha irmã, em Bagé, a minha mãe faleceu. E eu fui então para Pelotas, uma cidade a 200 quilômetros dali, fui morar com meu avô materno, né? E nessa minha chegada na cidade, como eu não conhecia muita gente e tal, meu pai sempre me incentivou muito a ler. Meu pai me inscreveu numa biblioteca pública infantil, que Pelotas tem uma biblioteca pública infantil. Aí eu comecei a ler, porque eu também não tinha muitos amigos naquele bairro novo que eu tinha chegado. Então nesses meus primeiros tempos de Pelotas, na casa do meu avô, eu comecei a ler muito nessa biblioteca pública. Então eu acho que é ali que começa a minha ligação com a leitura e que depois vai se transformar numa ligação também com a literatura, né? Eu estudava Direito de manhã, trabalhava num banco à tarde, saía do banco às 7 horas, 7h10, entrava na faculdade de jornalismo, Pelotas, uma cidade relativamente às faculdades pequenas, perto, no centro, tudo. Então eu fazia um milagre com o tempo. Eu estudava Direito, trabalhava num banco e fazia jornalismo à noite. E claro que eu não estudava muito, mas eu sempre tive uma grande capacidade de absorção, assim, na aula e tal. Então nunca fui um cara muito estudioso, nem no jornalismo, nem no Direito. Mas eu era um aluno bastante razoável para médio, digamos assim. Na verdade, eu antes queria ser professor, eu não sei por que acabei indo para o jornalismo, fui para o jornalismo. Direito eu fiz 1 ano e meio e quando eu comecei a entrar nessas matérias chatas, tipo direito comercial, direito tributário, eu caí fora. Mas o início básico do direito ali, quando era direito constitucional, fundamentos do direito, isso eu gostava muito. Então eu fiz só 1 ano e meio de direito e acabei o jornalismo. Depois que eu me formei em jornalismo, que eu comecei a trabalhar, e aí eu comecei a escrever alguns contos, algumas histórias curtas, tentar alguma coisa, algumas crônicas. E em 80, quando eu estava com 27 anos, eu ganhei um primeiro concurso de contos. Então eu digo assim, bom, já que eu fiz um conto, quem sabe agora eu parto para uma coisa mais ambiciosa, uma novela, um romance e tal. E aí então eu comecei, né? Então foi assim, do jornalismo eu passei para a literatura. Há uma grande discussão na literatura se o jornalismo ajuda ou prejudica, né? Eu diria o seguinte, do jornalismo tu herda uma coisa muito boa para a literatura, o que é? É conseguir ficar sentado numa cadeira várias horas por dia, porque isso é a única coisa que tu leva do jornalismo, é o hábito de ficar sentado, como eu sempre fui um redator, né? E são coisas completamente diferentes, né? O jornalismo trabalha com a realidade, enquanto que na literatura você trabalha com ficção, mas eu nunca tive problema. Na verdade, eu tinha que me sustentar, minha profissão era o jornalismo, e eu, como todo jornalista iniciante, no início tinha 2, 3, 4 empregos para conseguir formar uma renda razoável, né? Então era uma pedreira, eu escrevia no final de semana, escrevia de madrugada. Foi assim que eu comecei escrevendo, basicamente, fim de semana e depois da meia-noite.
O Érico Veríssimo, que é considerado o nosso escritor mais consagrado no Brasil inteiro, o Érico Veríssimo falava assim, eu sou um contador de história. E eu acho que isso é uma tradição da literatura gaúcha. Nós somos contadores de histórias. Nós não inventamos muito na fórmula, digamos assim, nós não fazemos muito malabarismo literário. Quer dizer, eu acho que os gaúchos são contadores de história. Eu acho que os gaúchos são muito fortes no conto. Inclusive, um dos maiores contistas gaúchos é da minha cidade, que é João Simões Lopes Neto, que é, sem dúvida, um dos maiores contistas brasileiros. Nós temos outros grandes contistas, né? O Érico é o grande romancista, digamos, do grande painel histórico. Nenhum estado brasileiro tem um romancista que escreveu uma história ficcional de 200 anos da história daquele estado. Nós temos o Érico. Temos lá também uma vida cultural muito intensa, na capital, Pelotas, cidade polo no interior. Nós temos uma tradição de grandes contadores de história na fronteira, que é aquela região do Pampa, né? E Porto Alegre tem uma vida cultural. Então, o Rio Grande do Sul tem uma tradição antiga de boa literatura. E eu diria que os gaúchos são especialmente mais adaptados ao conto. O meu hábito, assim, nos últimos 20 anos tem sido o seguinte, eu escrevo de manhã, basicamente de manhã, não escrevo de tarde nem à noite, escrevo de manhã, escrevo 1h30 por dia. No máximo 2 horas, porque eu acho que como a literatura me exige grande concentração, eu só consigo trabalhar 1h30 com concentração total. Depois eu canso, já paro e já vou para o meu trabalho de jornalismo que eu faço no resto do dia. Agora, como eu tenho uma disciplina muito rígida, que eu trabalho todos os dias, inclusive trabalho fim de semana, e quando eu estou acabando um livro, essa disciplina fica mais rígida ainda, porque eu fico fazendo revisões à noite, no final de semana. Então, como eu trabalho, digamos, poucas horas por dia, mas eu trabalho todos os dias, eu acabei tendo uma grande produção. Grande parte do meu trabalho é de livros juvenis, são novelas juvenis, né? Metade da minha produção. Eu tenho cerca de 20 novelas juvenis. As novelas juvenis são livros de 100 páginas, são livros de 25, 30 mil palavras, né? Então, como eu já tenho eu sou treinado em novelas juvenis, eu consigo produzir uma novela juvenil por ano com tranquilidade, né? Agora, os meus livros adultos, eles são escritos já no método que eu tenho, um método que eu chamo método ametódico, eu não tenho método nenhum, né? Eu trabalho hoje um texto, paro, daqui a 2 meses pego. Então, meus 2 livros adultos mais recentes, levei 10 anos para escrever. Meu objetivo como escritor juvenil é provar para um garoto de 12 anos que ele atravessa um livro de 100 páginas, ele lê e não morre. Porque tem garoto que quando vai ler o primeiro livro na escola, o cara olha o livro de 100 páginas, o cara quer morrer, né? Não, pelo amor de Deus. Não, então a função minha é fazer um livro divertido, um livro alegre, um livro movimentado, que esse garoto leia e diga, pô, não morri, então é bom ler, eu posso ler outros. Essa é a função, basicamente para mim, essa é a função do escritor de literatura juvenil. Eu acho que a literatura não é sociologia, não é política, não é filosofia, não é nada. A literatura é contar história, é entretenimento. Uma pessoa vai ficar entretida durante 2 horas lendo uma história. Isso para mim é literatura. Então, se eu consigo que um garoto atravesse um livro, leia e goste, eu acho que eu já dei um passo fantástico para transformar esse guri num grande leitor, num leitor quando adulto. A minha literatura adulta, né, eu publiquei recentemente 2 novelas. Uma novela é basicamente, eu fiz uma brincadeira em torno da literatura policial, que eu fui muito leitor de livros policiais. Inventei um congresso de escritores em Brasília e botei esses escritores aqui. Então, um livro também de humor e tal. Eu escrevi um outro livro chamado A Longa Migração do Tubarão Branco, que é um romance no qual eu narro, digamos, uma semana de crise na vida de um jornalista de Brasília, um cara da minha idade, passado em Brasília e tal. Quando eu escrevo para adulto, a minha também, como para jovens, eu acho que eu tenho um compromisso com o leitor. O leitor tem que gostar de ler. Eu acho que o escritor não tem direito de dar pontapé na cara do leitor, como alguns caras acham. Eu não acho, né? Eu acho que o livro ele tem que seguir. Meu livro, pelo menos, eu me considero um caretão como escritor, ele segue no cânone. Eu digo isso meio desafio porque é a minha maneira de ver. Meus livros têm princípio, meio e fim, tem história, tem personagem, tem diálogo, né? Entendeu? Então é assim. Agora, claro que há os escritores que têm outras propostas. Tem escritores que querem, por exemplo, fundar uma nova literatura, são caras modestos. Basicamente, um escritor parte de 3 pontos. Eu posso partir, por exemplo, de uma leitura que eu faça de um conto do Tchekhov e digo, vou adaptar isso para Brasília hoje.
Tchekhov eu acho que é o maior contista do mundo. Então eu vou adaptar para Brasília. Então eu leio um conto que eu acho maravilhoso e vou adaptar. Eu parto, então, de uma leitura, eu parto de uma história que me contaram. Eu estou numa mesa de bar, em algum lugar, o sujeito fala uma história, eu digo, dá uma história, essa história eu me interessei por ela. Então eu crio meus personagens e tal. E uma terceira história, quer dizer, do que eu ouvi, do que eu li, e também do que, em determinado momento, dirigindo o carro, me vem no meio do trânsito me vem uma ideia, né? Então eu parto assim, é mais ou menos assim que eu construo as minhas histórias. Quando eu descubro uma história que eu quero narrar, eu tenho o esboço da história, a história começa assim e vai acabar assim. A minha preocupação número 1 é descobrir o narrador, quem vai narrar. Eu nunca narro. Quem narra é uma menina, um velho, uma velha, uma mulher, um menino. Entendeu? Então, dentro daquela história que eu vejo, essa história vai ser narrada por um homem que tem 50 anos, que é um morador de rua, que vive embaixo de uma ponte. Pronto. Então, eu preciso, então, a partir desse momento, que eu já tenho aquela história que eu vou esboçar, eu preciso entrar dentro da cabeça daquele cara que vai narrar. E eu vou ter que me inventar uma linguagem para ele. Uma linguagem coloquial que seja coerente com o mundo que ele consegue se expressar. Eu posso também resolver contar uma história pelo ponto de vista de uma mulher que é uma professora universitária sofisticada, uma mulher que leu, que viajou. Então, aí eu começo a entrar nesse personagem dessa mulher de 60 anos, eu começo a imaginar a vida dela, imaginar o marido, os filhos, o dia a dia dela. Então, quando eu incorporo, quando esse caboclo desce, esse caboclo vai narrar. Como eu tenho muitos livros em escola, seguidamente eu vou a escolas, né? E essas idas às escolas são interessantes, porque eu tenho um livro, inclusive, que nasceu das minhas idas às escolas. Eu tenho um livro chamado A Cidade dos Ratos, uma ópera rock. Tem alguma coisa a ver com Brasília. Mas esse livro é o seguinte, quando eu vou nas escolas hoje em dia, como a garotada tem muita técnica, tem esses equipamentos, tem câmerazinha, eu vou no interior do Rio Grande do Sul, numa escola, chego lá, um garoto fez um filmezinho com um texto meu, pegou um pedaço do livro e fez um texto. Outra coisa que é muito comum nessas idas à escola, eu vou lá e daqui a pouco surge uns 3 cabeludos, sobe para o palco, olha, professor, eu não sou professor, mas tudo bem, me chamo de professor. Olha, professor, eu vou contar aqui a história daquele personagem seu. Aí os caras fizeram um rock para um personagem meu. 3 garotos de 12 anos, 14 anos fizeram rock. Então os garotos fazem filmezinho, os garotos fazem radionovela. Eu já tive experiências maravilhosas assim, de garotos pegarem um conto meu e fazerem uma peça de teatro maravilhosa, que eu fiquei assim, surpreso com a qualidade da coisa. Então, em função disso, eu escrevi um livro, que ele já é peça de teatro, ele é roteiro, ele é tudo, ao mesmo tempo para a garotada trabalhar. Então, a minha ida nas escolas, eu tenho esse retorno de como é que eles leram, e aí é interessante, porque às vezes, eu já li aquele livro 20 vezes antes de ser publicado, e às vezes os garotos me chamam a atenção para um pequeno episódio, que para eles é fundamental no livro, e me passou despercebido. Então, esse é o retorno que eu tenho das idas às escolas. É uma coisa interessante. O Caleidoscópio e Ampulheta é um livro que eu escrevi bem garotão, lá com uns 27 anos, mais ou menos. Eu imaginei uma ficção que seria o seguinte: um sujeito maluco, um cientista maluco, sequestrava Getúlio Vargas e alguns dos seus ministros, e a partir daí, então, ele ia estudar, digamos, a mentalidade do cara do poder. É um livro que hoje eu vejo, um livro de um garoto de 27 anos, hoje eu vejo que aquele garoto era abusado, eu acho que era abusado, né? Mas na verdade é o seguinte, então eu acho que foi meio um livro que eu considero hoje um livro que eu usei para treinar. Eu considerava que aquilo era um livro mais de experiência, uma coisa que eu estava me treinando ali, me testando, né? É um livro que eu não reli depois, já tentei reler, não consegui, reli algumas coisas, me irritei com algumas coisas, porque eu releio meus livros mais jovens e de vez em quando eu me surpreendo, por exemplo. Né, eu reli um livro que eu publiquei também com 27, 28 anos e fiz o copy desk dele, eu vi que tinha alguns exageros, algumas coisas de garoto mais ingênuo e tal, mas eu já tinha ali uma coisa que eu acho que é uma das qualidades do meu trabalho, que é o poder de fabulação, o poder de contar a história. Nadando contra a Morte é o livro que me deu o Jabuti. Eu mais ou menos te esbocei o início da história, né? A história de uma menina de 15 anos, empregada doméstica em Brasília, fica grávida, esconde dos patrões que tem o filho. Quando nasce o filho, ela tenta se suicidar. Quando ela se joga de uma ponte, seria uma ponte aqui do Lago Norte, quando ela cai na água, um nadador que estava passando em direção a um clube começa a nadar em direção a ela e vai salvá-la. Também vem ao mesmo tempo um cara esses caiaqueiro, vem em direção a ela.
E essa cena, que é essa tentativa de suicídio dessa menina, é observada por um mendigo, que mora embaixo da ponte, por uma menina, por um menino, pelo nadador. São várias pessoas narrando, são vários narradores. O livro tem 10 narradores, digamos assim. Então, cada pessoa vai contar a história pelo seu ângulo. Então, é um livro que eu escrevi mais rapidamente, eu escrevi em 2 semanas. É um livro que eu escrevi antes de sentar para escrever no papel, eu escrevi na cabeça. De noite eu deitava e pensava assim, como que o mendigo vai contar essa história? Então eu imaginava. No dia seguinte eu levantava e contava a versão do mendigo. No outro dia eu imaginava uma menina de 15 anos, como ela veria essa história? E eu sentava e escrevia a história da menina e escrevia a história do capitão de bombeiros que foi salvá-la no final e tal. Eu mandei esse livro para uma editora, a editora me devolveu o livro e disse assim, olha, no meio do livro tem uma cena que tem um estupro. Você tira o estupro do livro. Aí eu peguei, juntei meus filhos, fiz um comitê, um júri, todo mundo votou que eu tinha que manter a cena. Aí eu mandei para outra editora, mandei o livro. No dia seguinte, a editora me liga às 6 da tarde, dizendo assim, li o teu livro de uma pancada só, acabei de ler o livro agora, estou muito emocionado, estou lendo, vou te publicar o teu livro imediatamente. Quando uma editora me diz, olha, peguei o teu livro, li de cabo a rabo, estou muito emocionado, estou te ligando nesse momento para dizer que ele vai sair imediatamente, eu senti que o livro tinha uma pegada, né? Senti que o livro tinha uma pegada. E é um livro engraçado, assim, nesse sentido da construção do livro, do trabalho literário. É um livro que eu escrevi esse livro em 15 dias. Eu levo 7 anos para escrever um livro, às vezes 10, entendeu? O meu trabalho é muito demorado. Esse livro foi com uma facilidade absurda. Eu cheguei à dramaturgia através de um livro meu. Eu tenho uma novela adulta chamada Sinfonia dos Animais Noturnos, onde eu conto a história de um homem e uma mulher que se encontram ao longo de 15 ou 20 anos, se encontram 3 noites em diferentes anos. Então vão à mudança, então eles vão se encontrando, né? E aí eu decidi nesse livro, na concepção desse livro, eu parti assim, a seguinte concepção. Esse livro vai ser 90%, 100% vai ser diálogo. Eu vou narrar o mínimo possível. Eu vou botar os personagens um na frente do outro e eles vão dialogar. Então, eu construí essa novela, que eu publiquei pela primeira vez em 91, e esse livro é basicamente isso, é 90% diálogo. E aí foi uma experiência para mim fascinante, porque outra coisa interessante, eu havia lido uma vez um artigo de um jornalista dizendo o seguinte, escritor brasileiro não sabe trabalhar com diálogo, não usa diálogo. E aí eu comecei a notar que realmente nós usamos muito pouco diálogo comparado, por exemplo, com a literatura norte-americana. E aí eu digo, não, então eu vou nadar contra a corrente, eu vou escrever um livro basicamente de diálogo. Então, quando eu escrevi esse livro, Sinfonia dos Animais Noturnos, aquilo me chamou atenção, então eu resolvi, muitos anos depois, escrever um outro livro também, que é basicamente uma história de um casal, de um homem e uma mulher. Então, basicamente, diálogos. Aí eu já parti para a concepção. Nesse meio tempo, eu também vi muitas peças de teatro, me apaixonei mais pela dramaturgia e tal. E eu escrevi uma peça de teatro infantil também, chamada Puro Tempo Perdido, que foi montada em Brasília e teve uma montagem excelente, porque um grupo da UNB encampou, tinha 8 músicos em cena, 8 bailarinos e mais 8 atores, era um negócio fantástico. Eu não sei se é paranoia minha, mas eu noto às vezes, né, que os escritores, ou muitos escritores, quando eles estão, além de contar uma história, lá no meio tem uma catilinária, tem um discurso, eles estão ensinando coisas boas para as pessoas. Olha, meu filho, seja bom, seja... Isso é um negócio de um ridículo para mim tão absurdo, porque na minha visão, a literatura é realmente isso. Quer dizer, quando o Belchior tem uma música que diz assim, a vida é realmente diferente, a vida é muito pior. Eu acho que a literatura nos ensina isso, né? Quer dizer, se você está ali numa situação meio mal, você está mal, você lê o livro e você vê que aquele personagem estava numa muito pior do que você, né? Então eu acho que a literatura, ela não é, eu fiz uma brincadeira, a literatura não é de autoajuda, ela é de autodestruição realmente, né? A literatura destrói todas as suas certezas. Eu acho que o bom escritor, ele te conta uma história tão perturbadora que você fica perturbado. Eu vejo porque eu acho que há uma tendência de autoajuda, até alguns escritores mais assim. E eu não gosto de escritores que ficam dando discursos políticos ou discursos filosóficos, sociológicos no meio do livro. Eu não consigo entender literatura assim. Literatura para mim é uma história, é você contar uma história. Eu sou o escritor que defende a invisibilidade do escritor. Eu sigo uma linha que foi criada, ou digamos, os mais destacados são Flaubert na França e Tchekhov na Rússia. Eu acho o seguinte, o escritor não existe, o escritor é invisível.
Porque se o escritor estiver no meio do livro, eu não gosto que o escritor fale comigo, querida leitora, não quero que ele fale comigo, não quero. Entendeu? Eu quero imaginar que aquele cara está criando um mundo e eu vou deslizar por dentro daquele mundo. É a minha visão. Né? Então, e eu acho isso também. Quando eu fiz essa brincadeira, o sujeito está pendurado no abismo, o escritor pisa na ponta do pé dele, dos dedos dele, para ele cair mesmo, é que eu realmente fico um pouco contrariado com alguma literatura de autoajuda que tem aí, que eu acho que isso é um negócio que, para mim, é inaceitável, isso não é literatura. Se é autoajuda, não é literatura. Um conselho óbvio que eu daria é o seguinte, não seja escritor, faça uma coisa mais divertida, por exemplo, seja roteirista de televisão, roteirista de cinema. Mas se o sujeito tem uma vocação irreversível, ele vai ser realmente um escritor, né? Eu daria só um conselho para ele. Não obedeça a conselho de ninguém, nem de escritor, nem de professor, não obedeça de ninguém. Esse é o único conselho que eu dou para as pessoas. Em literatura, não obedeça a nenhuma regra, nunca, nenhuma regra ditada por ninguém. Eu acho que esse espírito de rebeldia é uma coisa boa na literatura. No próximo programa, outro gaúcho, vencedor por 5 vezes do Prêmio Jabuti, João Gilberto Noll, que tem vários contos adaptados para o cinema e faz parte da lista dos 100 melhores contos brasileiros do século XX. Eu não sou cronista. Eu não sou um sujeito de gostar de falar sobre aquilo que está me envolvendo 24 horas por dia, porque o cotidiano, para mim, é muito difícil, é um tédio só. Eu vivo nessa dialética entre a solidão e essa necessidade, assim, monstruosa de ser o outro. Muito bonito estar vivo, eu acho. Não quero morrer tão cedo, não.